dá pra fazer em 25 anos? Montar um quebra-cabeça de 25 mil peças ou abrir uma banquinha de revistas em Boa Viagem, que passaria a servir cerveja bem gelada, petiscos e carne de bode. A iguaria logo ganhou fama e ficou mais famosa do que o boato que Tapacuró estourou. E assim a banca virou bar, depois restaurante, mas sem perder as raízes. Ufa! Ainda bem que transformaram a banquinha de revista em bar. Afinal, ninguém faz amigos fazendo palavras cruzadas. Entre amigos o pode. A vida fica melhor entre amigos. Se beber, não dirija. Oi, tudo bom? Estamos de volta com mais um Acerto de Contas aqui no Diário de Pernambuco TV, recebendo hoje Guilherme Calheiros, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura do Recife. Bom, Guilherme, Guila, né? Posso lhe chamar. Primeiro, obrigado aí pela sua presença aqui no Acerto de Contas. E eu sei que você está liderando um projeto de reestruturação aqui do bairro do Recife, que você entende bem, já foi diretor do Porto Digital, sabe das necessidades aqui do bairro. Mas o que a gente pode esperar aí até o final do próximo ano, que é quando acaba a gestão da Prefeitura do Recife? O que a gente pode esperar que vai ser entregue aqui para o bairro do Recife? A gente está desenvolvendo um projeto chamado embutimento de toda a fiação elétrica e de telecomunicações no bairro do Recife. Contratamos o projeto executivo, que vai fazer todo o trabalho de engenharia para a construção dos dutos, para ser elaborado ainda esse ano, e no ano que vem a gente iniciar as obras que vão ser executadas com recursos de um fundo da CELP, que foi criado como uma contrapartida para algumas atuações junto ao governo do Estado. Então essa é uma ação em parceria da Prefeitura com o governo do Estado para fazer essa melhoria e modernização do bairro. Como vai ser uma intervenção muito grande no bairro, a gente vai trabalhar o bairro como um todo, a gente está aproveitando essa oportunidade e começar a fazer um planejamento maior, tanto para avaliar a necessidade de ampliação de calçamentos, da área de calçado, como também na ampliação das ruas exclusivas para pedestres, ampliar o sucesso que já foi feito com a Rio Branco para outras áreas da cidade, além de planejar todo o conjunto de ciclofaixas e ciclorotas para o bairro do Recife. Então isso vai criar uma nova dinâmica para o bairro, vai criar uma nova cara do bairro, além de algumas ações em parceria com o Porto Digital de intervenções na área de tecnologia. Então quer dizer, a gente já pode esperar que pelo menos uma ou duas ou algumas ruas sejam de pedestre, não tem mais carro, como a Rio Branco, por exemplo. Essa é a expectativa, né? Exatamente. E a nossa ideia é que a gente já inicie com algumas ruas já de imediato, mesmo sem a reforma de fato. A gente já sabe que tem algumas ruas que já são pouco utilizadas. A Rua da Moeda, por exemplo? Como uso de carros, pode ser uma opção. Esse estudo está sendo feito num conjunto de instituições públicas, da Prefeitura e do Governo do Estado, mas também em discussões com a sociedade para identificar quais são as ruas mais adequadas para fazer o uso de pedestre, exclusiva de pedestre. Então, quando embutir o fio, a expectativa é que já possa, inclusive, aumentar o tamanho das calçadas, por exemplo. A ideia é que a gente valorize muito mais o espaço do bairro do Recife para o pedestre. E com isso a gente consiga ter um bairro mais agradável para quem trabalha, para quem mora e para quem visita esse bairro, que é tão importante para a cidade do Recife. Um bairro simbólico, um bairro que foi marcado pelo apogeu no século XVII, com a exportação de açúcar, Recife sendo uma das principais cidades das Américas nas atividades econômicas, e que encontrou toda a sua decadência nos anos 90 e com as atividades que foram realizadas desde o início de 2000, desde o Parque Tecnológico, ao conjunto de atividades de desenvolvimento geradas pelo Porto Digital, conseguiu se resgatar. E a Prefeitura também teve um papel fundamental na reativação do bairro, principalmente nos finais de semana, trazendo uma série de atividades e essa ocupação também, não só com a atividade econômica das empresas do Parque Tecnológico, como também com o uso do bairro pelas crianças, pelas famílias e pelos turistas. E como é que você vê a possibilidade do Porto Digital instalar, por exemplo, moradias no centro da cidade, começando aqui pelo bairro do Recife? Ao longo dos anos, dessa retomada do bairro do Recife, uma das lacunas que a gente identificou, que fora a comunidade do Pilar, que está sendo revitalizada pela Prefeitura do Recife, você tem muito poucas áreas de moradia. Então todo o bairro precisa de uma dinâmica de moradia junto com a parte de empreendedora e com a parte de lazer, para poder fazer um mix completo de bairro. E a gente tem muito pouca moradia no bairro, então toda iniciativa que venha para recuperar imóveis históricos, para reocupar com moradias, é muito válida para aumentar esse dinamismo no bairro do Recife. A gente vê andando tanto no bairro do Recife, é muito visível isso,
comandando pelo bairro de Santo Antônio, no centro da cidade, alguns prédios abandonados, né? E alguns totalmente destruídos, né? Às vezes um prédio histórico que realmente o proprietário não teve condições de restaurar, tudo isso. Mas você também tem uns outros espaços muito abandonados, em que o cara não paga IPTU, por exemplo, há muito tempo. Eu sei que tem um procedimento novo, né, que é o da arrecadação. Você poderia explicar como é que funciona isso? Existe uma lei federal que foi publicada há alguns anos e ela nunca foi posta em prática pelas prefeituras e Recife está sendo uma das primeiras a fazer isso. O que é essa lei? É uma lei de arrecadação de imóveis abandonados. Tá? Essa lei ela foi regulamentada pela Prefeitura do Recife em 2017 e agora, esse ano, estamos colocando ela em prática, que identifica os imóveis que existe uma dívida de IPTU ou de taxas municipais. Esses imóveis que não têm uso ou que estão em estado de abandono, em estado inclusive de risco, eles podem ser legalmente arrecadados pelo município e passar a fazer parte do patrimônio do município e, com isso, dar um uso público para esses imóveis. A gente publicou há algumas semanas 13 imóveis que foram identificados com essas características, já notificamos os seus proprietários e se esses proprietários não recorrerem ou não demonstrarem a capacidade de reocupar esse imóvel e recuperar esse imóvel e dar um uso ao imóvel, o município poderá arrecadá-lo para dar um fim público que retorne para a cidade. Que pode ser moradia, inclusive. Que pode ser moradia, pode ser uma creche, pode ser uma escola, pode ser uma atividade empresarial que seja do interesse da dinâmica econômica da cidade. Esse uso é um uso de interesse público para a cidade e seu desenvolvimento. E o que a Prefeitura está tentando fazer de novo aí junto com o Porto Digital ao longo do tempo? Aí? Qual é a perspectiva que vocês têm aí para os próximos anos aí que você está imaginando? Dentro de toda essa modernização do bairro, a gente está procurando, junto com o Porto Digital, de criar e transformar de fato o bairro do Recife num grande laboratório aberto, no que a gente chama de Living Lab. Tá? Que é o quê? De você poder fazer com que as 300 empresas do Parque Tecnológico, que de alguma forma desenvolvem tecnologias para a melhoria de vida nas cidades, possam testar essas tecnologias em condições reais dentro da ilha. A Ilha do Recife é como se fosse uma microcidade, ela tem toda uma dinâmica de cidade, de trânsito, de transporte, de vida urbana, de segurança, de iluminação. Então tudo isso pode ser testado e, por ser uma ilha, dá um controle maior para o uso dessas tecnologias. E com isso, utilizando o espaço público, utilizando as tecnologias das chamadas internet das coisas, a gente pode gerar soluções, testar em condições reais, para depois expandir ela para outras cidades ou para o Recife como um todo. Vocês estão fazendo uma consulta pública através do Colab agora para o bairro do Recife, né? Explica para a gente aí como é que vai funcionar isso e para que serve, qual o propósito disso? A ideia da consulta pública é justamente entender qual é a percepção que os usuários do bairro têm frente ao bairro como um todo. Desde os serviços públicos e das infraestruturas disponíveis, né, até a parte de segurança, a parte de transporte. Então a gente quer compreender o que os visitantes, sejam turistas, sejam famílias em lazer, seja o profissional que trabalha numa das empresas ou algum órgão, né, do bairro, seja os moradores, tenham, com cada um dos seus perfis de interesse, a percepção deles do bairro e qual é a expectativa e o que é que eles acham que pode ser melhorado. Para assim a gente fazer com que esses recursos que estão sendo investidos no bairro possam ser melhor explorados frente às maiores necessidades que os usuários do bairro têm. Então essa pesquisa está no ar, está tanto no site da Prefeitura do Recife, ela está no ar até o dia 10 de agosto. Está no site da Prefeitura do Recife, que é www.recife.pe.gov.br, e também no site do Porto Digital, que é www.portodigital.org. Você pode acessar essa pesquisa e ajudar a gente a compreender a sua percepção para o bairro. E quando é que a gente pode esperar que vai ter que começar uma ou outra rua fechada aqui, que não vai ter mais carro, ou pelo menos não vai ter carro estacionado sendo apenas no estacionamento, como é o caso da Rua da Moeda, Bom Jesus e outras ruas que a gente tem aqui? A gente está numa estratégia de começar a fazer essas intervenções durante o Hack and Play. O Hack and Play é um festival do conhecimento desenvolvido pelo Porto Digital em parceria com a Prefeitura. Vai estar na 3ª edição, ocorre no bairro do Recife, onde tem mais de 15 mil pessoas circulando pelo bairro e que a ideia é de que a gente já feche algumas ruas para desenvolver essas atividades e durante o evento a gente não permite o uso de carro e após o evento, depois de testes, a gente consiga manter essas ruas fechadas até aguardar a sua pedestrianização definitiva. Como aconteceu com a Rio Branco, né? A Rio Branco primeiro foi fechada,
Aí depois de um certo tempo é que a gente começou a ter a obra acontecendo. Acho que durou mais de 1 ano ou 2 anos, eu acho, né? Para fazer a obra, né? E hoje vocês consideram que a Rio Branco foi um acerto? Um acerto, não nós, prefeitura, mas a gente percebe que a população, ela de fato aceitou essa iniciativa, ela utiliza e faz uso dessa infraestrutura e que a gente vê o pedestre sendo beneficiado, né, que os usuários de bicicleta, que os usuários não motorizados fazem dessa estrutura para o seu lazer, para o seu trabalho, para o seu uso da cidade. Bom, obrigado aí pela sua entrevista. Todo mundo está esperando aí, com a expectativa que o bairro fique melhor, né? Todo mundo aqui, principalmente quem trabalha, que é o nosso caso, né? Que trabalha aqui no bairro do Recife, mas muito mais assim, a cidade toda compra o bairro do Recife, né? E obrigado aí pela sua presença. Foi um prazer estar aqui, fico à disposição também para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura. Tá bom, obrigado. Bom, fica por aqui mais um programa Acerto de Contas. A semana que vem a gente está de volta na Diário de Pernambuco TV. Até lá.